Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição dessa quinta-feira do nosso giro de notícias. Vamos aqui falar sobre Vasco, né? Repercutir ainda a partida de ontem contra o Nova Iguaçu, uma partida péssima do Vasco, né? Que ligou o sinal de alerta com toda certeza. Vamos falar também do clássico, né, de domingo contra o Flamengo no Maracanã. Os ingressos ali para o setor exclusivo da torcida do Vasco já estão esgotados. Com certeza teremos aí casa cheia no Maracanã para esse primeiro grande teste do Vasco, né, na temporada. E o Vasco, com toda certeza, vai chegar muito pressionado para essa partida. Vamos escutar, na verdade, aqui Emiliano Dias, que chegou a pedir desculpas, né, pro torcedor. Disse que a partida de ontem foi uma das piores e que isso não vai se repetir. Enfim, vamos lá. Vamos falar aqui sobre tudo isso. Vamos falar sobre a arbitragem também. Ontem o árbitro que apitou a partida entre Nova Iguaçu e Vasco, o Vasco mais uma vez prejudicado, e o árbitro também foi suspenso. Enfim, depois da vinheta tem tudo isso pra gente conversar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, vamos começar aqui mais um vídeo. Vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos começar falando aqui de Vasco e Flamengo, né? Nosso próximo desafio, domingo, 7 horas da noite. Vasco e Flamengo se enfrentam no estádio do Maracanã. E, bom, os ingressos já estão sendo vendidos há algum tempinho, né? Tem uma semana, mais ou menos, que o Vasco iniciou essa venda de ingressos. E o setor sul, que é o setor destinado à torcida vascaína, está esgotado, né? Lembrando que o Maracanã é dividido da seguinte forma: setor sul para a torcida do Vasco, setor norte para a torcida do Flamengo, setores leste e oeste, torcida mista. Então, no setor leste e oeste, pode ficar torcedor do Vasco e também torcedor do Flamengo. Mas os ingressos ali exclusivos para o lado do Vasco estão esgotados, né? Setor sul esgotados. E a informação do Vasco é que 35 mil ingressos já foram vendidos para essa partida Vasco e Flamengo. Lembrando que o jogo é no mando do Vasco da Gama, então terá a transmissão da Cazé TV, direto do Maracanã. Casimiro estará na transmissão e eu também estarei na transmissão aí, direto do gramado do Maracanã, fazendo ali as reportagens de campo. E como sempre, conto com você, né, na audiência lá na Cazé TV no domingo. Enfim, meus queridos, falamos do próximo jogo. Vamos falar agora aqui do jogo anterior, que foi, cara, uma dor de cabeça tremenda, né? Uma partida péssima do Vasco ontem contra o Nova Iguaçu. Um jogo onde tudo deu errado, tudo mesmo. Tudo deu errado. A arbitragem era ruim demais, o campo, o gramado, né, era muito ruim. E o time dentro de campo também não jogou absolutamente nada. Uma partida péssima do Vasco da Gama ontem, que escancarou ali a necessidade de contratar, né? Porque o Vasco ontem poupou alguns titulares. E você tira algumas peças desse time do Vasco, vira um time fraco, vira um time que passa sufoco. Então, por exemplo, a gente já perdeu o Paulinho, a gente não tem uma reposição ainda para o Paulinho. Se o Verratti não joga, a gente não tem uma reposição para o Verratti, a gente não tem uma reposição para o Payet. O time é muito fraco ali do meio para frente. Eu acho a defesa boa, mas ali de volante para frente, fraco demais. Fraco demais. Precisa de pelo menos umas 3 peças para chegar para o time titular. Isso para o time titular, hein? Porque uma temporada tão longa como a temporada brasileira, você precisa também de elenco, né? Tem que ter um elenco mais cascudo. Mas enfim, vamos lá. Segundo o diretor de futebol, é planejamento a médio e longo prazo, né? Vamos lá, vamos aguardar, né? Quem vem por aí. Vamos ouvir agora aqui o auxiliar técnico do Vasco, né? O Emiliano Dias, que foi quem concedeu a entrevista coletiva ontem após a derrota de 2-0 para o Nova Iguaçu. Primeiro ele fala exatamente sobre a partida ruim do Vasco. Segundo ele, foi um jogo onde todo mundo errou. Comissão técnica, jogadores, todos erraram, que foi um jogo para esquecer, que foi muito ruim. Confira só. De nós, los entrenadores, a todo. Acá erramos todo. Salió todo mal. Fue un juego para esquecer y continuar trabajando. Son esos juegos que una vez al año acontecen. Falei que não tem que acontecer mais. E depois ele fala sobre essa opção, né, que a comissão técnica do Vasco teve de rodar o elenco, né, de colocar ali um time meio alternativo, né?
e pensando também já no clássico contra o Flamengo. O Ramon Dias respondeu que, cara, uma temporada tão longa como a temporada brasileira, você tem que rodar o elenco, tem que fazer essa rotação, senão nenhum jogador aguenta jogar a temporada inteira. Ele também projetou ali rapidamente a partida contra o Flamengo no domingo. Confira. La rotación de jugadores está claro. Estamos en plena preparación, no pueden jugar cada 3 días los mismos jugadores. Es imposible, porque si no, o sea, a mitad de año no tem más jugadores. Es imposible, porque la Brasileirão tem 70 jogos para frente. Es imposible jugar con todos los titulares. El clásico, a gente va a jugar con todo. Eso la torcida tiene que ficar tranquilo, porque los clásicos ahí son vida o muerte. Então tá aí, né? Esse foi o Emiliano Dias, e aí no próximo domingo a gente tem esse confronto aí contra o Flamengo, que vai ser um teste de fogo, né, pro Vasco. Assim, é aquilo, tá começando a instalar aquela crise, né, vamos dizer assim. A galera já tá perdendo a paciência. Se leva aí uma pancadinha do Flamengo, o ambiente vai ficar pesado. Se ganha do Flamengo, aí tem mais tranquilidade para poder trabalhar no restante da temporada. Uma informação ainda sobre ontem, o árbitro da partida, que fez uma péssima, né, arbitragem, o árbitro também péssimo, tudo ruim ontem. O árbitro foi suspenso. Logo após a partida, a Ferge emitiu ali um comunicado dizendo que, por verificar falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem de Nova Iguaçu e Vasco, completamente em desacordo com as instruções do Departamento de Árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra pela Ferge, o Departamento de Arbitragem da Ferge decidiu pelo afastamento do juiz João Marcos Gonçalves Fernandes da relação de árbitros do Campeonato Carioca de 2024. Então, mais um árbitro que apita jogo do Vasco erra de forma inacreditável e está suspenso aí pela federação. No jogo passado, o Tarciso prejudicou muito o Vasco, foi suspenso. Agora, o João Marcos Gonçalves Fernandes, também suspenso aí pela Federação do Rio de Janeiro. Uma arbitragem péssima ontem, 2 lances de expulsão em cima do Rossi que ele não marcou. Enfim, é inacreditável, né? A arbitragem também muito ruim desse Campeonato Carioca. Mas é o que eu estava dizendo para os meus amigos, a gente não pode usar como desculpa a arbitragem para não ganhar do Nova Iguaçu, né? Para não ganhar do Bangu. O Vasco tem a obrigação de ganhar desses 2 times, a folha salarial muito maior, o investimento muito maior, qualidade técnica também, apesar da gente, vamos lá, não achar que o time do Vasco seja o ideal, mas, enfim, tem mais peças de qualidade do que esses times. Então, assim, o Vasco, com ou sem arbitragem ruim, tinha a obrigação de vencer a equipe do Bangu e a obrigação de vencer o Nova Iguaçu. Ontem a atuação foi patética e ligou o sinal de alerta que precisa reforçar e a cobrança tem que ser todo dia ali em cima da 777 para contratar jogador. Vender o Peck, vender o Marlon, vender Aguinaldo, vender o Andrei Santos. Estão colocando dinheiro no bolso pra cacete, filho. Estão colocando dinheiro no bolso. Tem que abrir esse bolso para contratar. E para contratar bem. É para abrir o bolso e contratar bem. Montar um time competitivo. Não é pagar 30 milhões no Adson, com todo respeito ao Adson, que a gente torce aqui que jogue pra cacete e ajude demais o Vasco. Até acho que o Adson vai ser útil pro Vasco. Mas não sei se valia 30 milhões. Então, assim, tem que contratar e contratar bem. Porque a coisa realmente tá começando a ficar complicada, né? O sinal de alerta tá ficando ligado aí para 2024. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva, saudações, até a próxima. Fui!